O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse hoje que, se não fossem as medidas tomadas pelo Supremo no combate à pandemia, o país já teria ultrapassado a marca de 600 mil mortes pela Covid-19. A declaração do ministro foi a seguinte, aspas, eu até estimo que, se não fosse a ação do Supremo, nós não teríamos chegado a apenas 600 mil mortos. Nós teríamos chegado a muito mais mortos. Portanto, o tribunal contribuiu decisivamente para que os erros do governo, nesse caso, não fossem aprofundados. Fecho aspas. Em uma live do jornal Valor Econômico, Mendes destacou algumas das ações do STF em meio à pandemia. Aspas novamente. Se vocês acompanharem toda a jurisprudência, especialmente da crise sanitária, o tribunal terá sido talvez um bom parceiro do governo nessas questões, evitando até que ele cometesse erros mais graves. O governo queria boicotar o isolamento social e o tribunal chamou a atenção que isso era impossível porque o SUS tem uma estrutura tripartite. E na estrutura, quem executa essas atividades básicas, hospitalares, atendimento, são estados e municípios. E são eles, portanto, que se incumbem dessa tarefa, fecho aspas. Ana. Eu não sei nem por onde começar, Augusto. Começa que eu completo depois, que eu também quero o norte. Eu não sei nem por onde começar, né? Estávamos falando aí do caso dos Estados Unidos, né? Do ativismo judicial que acaba até hoje respingando aí esse ativismo de 1974. E nós não temos paz no Brasil em relação a esse ativismo judicial exacerbado e que é implementado quase que diariamente. Houve alguma semana aqui que nós não falamos do STF? Não. Acho que nem um dia, né? Nem um dia. Pra ser justo, nem um dia. Nem um dia. Nem um dia. Né? É impressionante. Eu acho que o maior entrave que o Brasil tem hoje é a insegurança jurídica, né? Aí implementada pelo STF em questões constitucionais, onde os iluministros ignoram a nossa Constituição, exatamente o norte institucional que eles deveriam se deter dentro da nossa esfera, da nossa federação. Não é o que acontece, é uma corte que esqueceu o seu papel de ser uma corte constitucional, é uma corte política, uma corte ativista, uma corte que rema contra o Brasil. Então, quando eles começam a lançar esse papo de porque as manifestações querem fechar o STF, ninguém quer fechar o STF. O brasileiro respeita tanto o STF que quer salvar o STF desse STF, dessa atual composição que a cada dia, cada semana, a gente acha chegaram no limite, daqueles não vão passar. Eles vão lá e dobram a meta. É isso. E dobram a aposta. Então, assim, com essa composição dos ministros, o Brasil vai ficar patinando no gelo, porque, além disso, tem o Senado, que não coloca a nossa preciosa ferramenta de freios e contrapesos de segurar ministros ativistas que remam contra a Constituição, como a Constituição demanda. Então, fica o Senado protegendo o STF protegendo o Senado, né, com os inquéritos que vão sempre lá para a gaveta, já que eles têm foro privilegiado. Então, diante disso, Augusto, eu acho que de tantas reformas que nós temos no nosso radar, se não fizermos uma reforma política para que o Senado aí segure com responsabilidade constitucionalmente esses ministros que deveriam salvaguardar a nossa Constituição e não o fazem, a gente pode sonhar a reforma que for sem a reforma política para o Senado seguir o seu papel de colocar ali na berlinda os ministros que não respeitam a nossa Constituição e que ficam nesse ativismo no Zoom, adoram um holofote, né? Adoram redes sociais. A gente não vai sair do lugar. De pleno acordo. Agora tem o seguinte, Gilmar Mendes deveria ser imediatamente convocado pela CPI da Covid. Ele acaba de declarar que o Bolsonaro, por decisão do Supremo, não decidiu nada em matéria de combate à pandemia. Quem decidiu? Ele está dizendo, prefeitos e governadores. Governadores que fizeram o covidão, roubaram, e prefeitos que continuam tomando decisões. O prefeito de São Bernardo, apesar da decisão do governador de São Paulo de acabar com as restrições, ele estendeu essas mesmas restrições até outubro.
no fim de outubro. Então, os prefeitos, como confessa o Gilmar Mendes, estão decidindo. Então, eles é que são responsáveis pelo que houve de bom, pelo que houve de ruim. Pois bem, os 600 mil mortos são debitados da conta do Bolsonaro. Por quê? Que medida ele tomou? Não comprou vacinas inexistentes? É isso? É esse o pecado? O Brasil está aí, está vacinando mais que meio mundo. O Bolsonaro fez o quê? Ele tomou alguma decisão sobre lockdown, quarentena, abre comércio, fecha comércio? Não. É então quem provocou os prejuízos exibidos agora pela economia foram prefeitos e governadores. Os acertos e erros, se é que houve acertos, nessa história de quarentena, lockdown, fica em casa, sai de casa, põe máscara. Conversem com prefeitos e governadores. Tá aí, o depoimento do Gilmar não podia ser mais claro. Então, eu repito, deve ser convocado pela CPI como testemunha de defesa do presidente da República. Diga, Zé. Olha, é um governo paralelo. O Augusto tem toda a razão. O ministro Gilmar Mendes acaba de decretar que o Supremo Tribunal Federal está fazendo uma gestão. É isso que é gestão. Então, é um governo paralelo. Me perguntaram aqui exatamente sobre a posição do Gilmar Mendes. Me perguntaram assim, não é suspeito que no momento em que o Alexandre de Moraes toma as manchetes e o Gilmar Mendes fica um pouco distante, ele por acaso não estaria dizendo, e aí, aguenta aí que eu vou sair um pouco aqui do foco. Não é assim. Não é uma combinação, mas é, no mínimo, realmente de se observar. Um toma a frente ali nas decisões do Supremo e outro se esconde. Agora, Gilmar decidiu sair da toca, né? E mostrar realmente uma definição que é da cabeça dele, de que o Supremo Tribunal Federal pode gerir o país. Quer dizer, bater no peito e dizer, nós evitamos mortes que seriam certas numa gestão do presidente da República eleito pelo povo brasileiro democraticamente, com as urnas eletrônicas. Então, veja bem, é incrível que o ministro do Supremo pense assim. E mais incrível ainda é que alguns dizem que não é verdade, quando diz, o presidente não pôde gerir. Aí todo mundo, pôde sim, o Supremo apenas deu aos estados e municípios. Então, a definição que fica é que o presidente, segundo o Supremo, tem toda a liberdade de ação. Pode fazer o que quiser, desde que seja no sentido do que pensa o Supremo ou no sentido do que pensam governadores e prefeitos. Porque se pensar diferente, se tomar uma decisão errada, aí não pode. Quer dizer, ele tem toda a liberdade do mundo para agir segundo querem os governadores e prefeitos. Qualquer ação do presidente, ele colocou pelo menos 3 ações do Supremo tentando recuperar poderes, não pode. O presidente, todos sabem, é contra esse tal passaporte de vacina. Fosse outro presidente da República em outra linha, nós estaríamos agora escravizados, saindo de casa, talvez na porta da sua casa já teria um fiscal. Seu atestado de vacina não pode sair de casa, né? A vacina seria obrigatória, com pessoas indo na sua casa, pega o seu braço e vacina à força. Isso não funciona assim. Então, são as ideias do presidente Jair Bolsonaro, mas ele não pode aplicar. Então, não me venha dizer que o Supremo não definiu que os governadores e prefeitos é que estão comandando a pandemia. Isso é um governo paralelo do Supremo. E aí vem a CPI dizer que o presidente é responsável pelas mortes e pelas não mortes. Quem é o responsável, né? Fiuza. Eu vou dar uma explicação mais técnica. Eu acho que eu compreendo isso de uma maneira um pouco mais técnica. Que é a seguinte, Ana, eu entendo a sua perplexidade. Você apelidou o editor-chefe Cleiton Rubinha de Bernardinho, né? Então, é exatamente o que faz o Bernardinho. Você já treinou 3 horas, exaustivamente. Ele fala, agora sobe e desce essa arquibancada 20 vezes. É uma maneira de testar o seu fôlego, de testar a sua têmpera,
de testar sua resistência física e psicológica. Por isso que o Cleiton Rubim, às 7h30 da noite de sexta-feira, nos deu uma bobagem do Gilmar para a gente comentar. Algo mais, Ana? Eu só queria lembrar aqui um levantamento rápido para a gente refrescar um pouco a memória. Eu fiz esse levantamento para escrever um artigo para a revista Oeste e eu tive que parar, eu só consegui colocar alguns pontos porque a lista realmente era muito longa. Então, esse ministro aí, esse iluministro que diz que se não fosse o STF, o Brasil estaria numa situação muito pior, vamos lá. Gilmar Mendes mandou soltar Marcos Valério, nome-chave do Mensalão, acusado de facilitar a fabricação de inquérito falso na Operação Avalanche. Gilmar Mendes mandou soltar o médico Roger Abdelmaci. Gilmar Mendes mandou soltar Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, na gestão de Sérgio Cabral, acusado de fraudes milionárias em licitações. Gilmar Mendes mandou soltar Eike Batista, ignorando o fato de que sua mulher trabalhava no escritório que defendia os interesses do empresário. Gilmar Mendes mandou soltar Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O Gilmar Mendes, que está salvando o Brasil, mandou soltar 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus, como é conhecido. Foi preso da Operação Cadeia Velha, que expôs um esquema de pagamento e recebimento de propina entre empresas de ônibus e políticos do Rio de Janeiro. Gilmar Mendes mandou soltar Hudson Braga, ex-secretário de Obras do ex-governador do Rio, na Operação Calicut. Só mais 2. Gilmar Mendes mandou soltar José Riva, conhecido como o maior ficha suja do país. Mandou soltar o ex-governador Antony Garotinho e, em 2008, com 2 habeas corpus, em 48 horas, ele libertou o banqueiro Daniel Dantas, principal alvo e acusado de envolvimento nos crimes investigados da Operação Satyagraha, que anulada pelo STJ em 2011 e que já mostrava ali, né, Augusto, alguns caminhos que a Lava Jato aí desvendou. Entrem nas ferramentas de busca e coloquem Gilmar Mendes, habeas corpus. Até meados de 2018, Gilmar Mendes já havia libertado quase 40 presos da Operação Lava Jato, presos e investigados de crimes graves que envolviam aí quantias estratosféricas de dinheiro. Mas Gilmar Mendes e o STF são todos aí, né, estão salvando a democracia no Brasil. Quer dizer, resumindo, o Gilmar Mendes é o nada santo padroeiro dos bandidos, né?